Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Obrigado pela presença. Como representante do Veredas aqui, fazer uma primeira fala muito rápida, só apresentando um pouco a iniciativa e a instituição, né, e qual que é a proposta de hoje. A ideia é um evento que faz parte de um conjunto de eventos chamado Semana da Evidência, que na verdade é uma iniciativa peruana, então Semana da Evidência, que reúne diferentes iniciativas organizando eventos por toda a América Latina. Então, ao longo dessa semana que a gente está vivendo agora, a gente vai ter em torno de 80 eventos em diferentes países, 2 deles no Brasil, esse hoje e outro no Rio de Janeiro, organizado pelo Instituto República. Todos com esse tema do uso da evidência, como é que a gente produz, utiliza, incorpora a evidência no processo de tomada de decisão e na construção de políticas públicas. Esse é um evento que é a primeira vez que a gente está fazendo, né? A gente como Veredas, ele já tem 3 anos, então é a 3ª edição dessa semana, e a gente topou entrar como organização de um dos eventos aqui no Brasil, porque é uma semana que tem tudo a ver com a missão do Veredas, que, para quem não conhece, é uma ONG que procura construir pontes entre gestão pública, academia e sociedade civil. A ideia é fazer isso para que a gente possa construir políticas públicas mais eficientes, mais efetivas, de maior impacto, maior participação social e que permitam a construção de melhores condições de vida da população, a oferta de direitos, garantia de direitos. O Veredas, ele nasceu, ele é uma ONG relativamente recente, né? Ele foi fundado formalmente em 2016, a gente está debatendo ele desde o finalzinho de 2015. Temos aqui eu, a Laura e o Marcel como participantes e gestores, organizadores e técnicos da ONG, é uma ONG pequena, mas que tem crescido bastante. E ele nasceu um pouco da experiência que nós 3 tivemos, tanto na gestão pública, quanto na academia. Nós 3 e o 4º parceiro nosso que não pode estar aqui hoje, que é o Fábio, que está em São Paulo. E nessas 2 esferas, né, tanto na produção acadêmica, em pós-graduação, no estudo, na graduação, especializações e tal, quanto na experiência na gestão pública, a gente, por identificar a potência desses campos, a força que eles têm em termos de construção de narrativas, de alternativas, de reflexões, e também o desafio que é aproximá-los. A gente tem barreiras, desafios, limites muito fortes, que são muito difíceis de serem superados para fazer esse diálogo. Então, a partir dessas impressões, né, dessas experiências, a gente se aproximou do debate sobre política informada por evidências. Nosso primeiro contato foi com a rede VIPNet, o Jorge foi nosso professor em cursos nessa área, né? E a partir desse primeiro contato a gente foi entendendo a potência desse debate, a capacidade dele de construir, apoiar a construção de políticas públicas mais profissionais, de maior impacto, e também fomos percebendo a dificuldade que era trazer esse debate tanto das instituições já construídas na academia, quanto nos espaços institucionais da gestão pública. Então nasceu a ideia de abrir uma ONG, né? Fundar uma ONG que pudesse estar se especializando nesse debate, pudesse estar se especializando nessas ferramentas e, a partir desse esforço de capacitação, de aprofundamento, instrumentalizando tanto gestão pública quanto academia, quanto sociedade civil, para operacionalizar esse debate nas suas ações cotidianas. Então, daí que nasceu a ideia do Veredas, a gente fundou ele com apoio de diversos parceiros, né? Foi uma rede muito importante para construir o que a gente construiu até hoje, então a gente é muito grato a todas essas pessoas. Essa rede está aqui hoje, representada por vários amigos e colaboradores, né? E a gente traz agora para esse debate a provocação de como é que a gente consegue vencer esse desafio de aproximação entre gestão pública, academia e sociedade civil. São várias barreiras, a gente, nessa trajetória, foi mapeando diversas, como, por exemplo, a dificuldade própria da linguagem acadêmica. Então, como é que a linguagem acadêmica ela é, por um lado, técnica, ela é bem árida, né, ela é bem específica de um campo. Muitas vezes, um pesquisador de uma área sequer é capaz de entender um artigo publicado em uma outra área, quanto menos, né, alguém que não é especializado em pesquisa. Então, a linguagem acadêmica própria, às vezes a linguagem, inclusive, ela tem
tem um processo até institucional de cultura, né? Então ela tem certos aspectos que são herméticos e gratuitamente, assim, da cultura acadêmica mesmo, né? Que vai se especializando como se fosse análogo ao que é o direito, né? Que tem esses jargões próprios que quem não é da área simplesmente fica perdido. Para além disso, a gente tem todo um viés relacionado a como é que essa produção ela é organizada, então onde que ela está publicada, de que forma, como é que é o acesso às publicações. Isso é uma outra barreira muito difícil de ser superada, né? Então, mesmo que você saiba interpretar um texto acadêmico, um artigo científico publicado, onde é que ele está? Como é que você acha ele? Como é que você acha no universo de dezenas de milhões de artigos aquele artigo que é o mais relevante para a tua questão atual? Essa é uma outra barreira. Uma vez achado, como é que você organiza? Dificilmente você vai achar um artigo que responda à sua pergunta, né? Você vai achar uma coleção de materiais que vão permitir diversas perspectivas sobre o teu tema de interesse. Como é que você avalia essa coleção? Como é que você organiza ela, sintetiza esses achados? Outra barreira, né? Que tem a ver com a linguagem, tem a ver com a forma como ela é organizada. Feito isso, como é que você traduz esse conhecimento para os seus parceiros que vão estar construindo políticas públicas, que vão estar tomando decisões, que vão estar pressionando órgãos públicos para a construção de novas iniciativas? Você precisa usar outra linguagem. A linguagem acadêmica ela é muito útil para o ambiente acadêmico, né? Quando você vai para o ambiente de disputa política ou para construção técnica de uma intervenção, é outra linguagem que a gente usa. Você precisa fazer um momento de tradução desse conhecimento. Como é que você aplica essas evidências? Como é que você aplica conhecimento acadêmico identificado? Como é que você faz a conversa desse conhecimento com o conhecimento local, próprio, institucional, os saberes sobre os saberes técnicos da instituição, ou a viabilidade orçamentária, a viabilidade política, enfim, uma série de desafios, de passos que têm que ser dados nesse processo que vai da produção acadêmica pura, estrita, ali, né, científica, para a aplicação desse conhecimento, o uso desse conhecimento para o debate sobre política, na construção de políticas e na efetivação de políticas. A gente sabe que tem muitos esforços voltados para fazer essa ponte, esse esforço de tradução do conhecimento. Eles são muito ricos, mas também a gente precisa pensar como é que eles estão sendo operacionalizados nos contextos reais, né, nos ministérios, nas secretarias de governo. Então, o evento de hoje é um convite um pouco para saber como é que isso está sendo feito nos diferentes ministérios, né, e nas diferentes agências de governo. Então, aqui a gente tem a Fiocruz, a ANAP, que tem vocações muito próximas, ou que envolvem esse debate, né, e também experiências do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, que estão fazendo esse esforço de diálogo e de incorporação do saber, de debate a partir do saber científico na formulação de políticas públicas. É isso, então eu passo a palavra aqui para as nossas convidadas. Agradecer mais uma vez e agradecer em especial também a ANAP, Fiocruz, por serem apoiadoras desse evento, né, os ministérios também e os convidados que se dispuseram a participar. Obrigado. Gente, boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite. Obrigada, Instituto Veredas, a Fiocruz por nos receber. E a gente, lá na ENAP, a gente é bem entusiasta dessa pauta, dessa agenda, né? Na verdade, a gente tem feito um esforço grande de trazer esse tema para o portfólio de cursos da escola e tentar promover o encontro dessa agenda com outras agendas. Enfim, tem alguns eventos que acontecem na escola para além dos cursos, alguns debates. E essa iniciativa, acho que da Semana de Evidência é super importante também para dar visibilidade para isso, né? Então, a gente está bem feliz de participar. Obrigada de novo pelo convite. A ENAP, eu acho que, como vocês sabem, é uma das escolas de governo do Poder Executivo Federal, criada em 86, enfim, tinha como missão lá atrás, estava mais focada em servidores, em prestar capacitação, organizar a capacitação de servidores públicos federais, mas nos últimos anos a escola também tem se aberto para servidores estaduais, servidores municipais, em cursos de especialização, a gente teve um curso semana passada para secretários municipais de educação,
a gente falou sobre política baseada em evidência para eles. Enfim, então a gente está, na medida em que a gente está ampliando também o público, né, a gente também está tentando levar essa pauta para esses diferentes públicos. E falando aqui um pouquinho sobre o tema provocado, né, sobre o uso da evidência na tomada de decisão, acho que um depoimento pessoal é que eu me aproximei desse tema quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e lá eu estava à frente da Coordenadoria de Controle Interno, que, pelo nome, acho que vocês podem ver, assim, a gente fazia muita relação com os órgãos de controle, né, e eles perguntavam, afinal, como anda essa política aqui, X ou Y? E a gente também tentou fazer com que essa coordenadoria tivesse uma cara também de apoio à gestão, né? E nessas frentes de apoio à gestão, a gente percebeu que estava faltando essa discussão sobre avaliação de políticas, que a Secretaria tinha um núcleo forte que fazia avaliação de aprendizado dos alunos, fazia o assessment, né? Mas ainda não tinha uma discussão sobre avaliação de política. E a gente percebia que existia demanda, existia necessidade, existia oferta, também cuidava das respostas à LAI, então a gente percebia um grande número de pesquisadores pedindo dados, né, para fazerem as suas pesquisas, e não tinha essa ponte, né? Às vezes os pesquisadores tinham dificuldade a gente tinha dificuldade de entender para que aqueles dados iam ser usados, enfim. E a gente tentou, enfim, enquanto eu estava lá, eu tentei começar essa conversa, deixar algumas conversas pelo menos amarradas. E depois, tentando me aprimorar nesse tema, assim, me apropriar um pouco dessa discussão, eu fui fazer um mestrado no Reino Unido, nesse tema de intervenção baseada em evidência e avaliação de políticas. E o que eu, como uma pessoa assim, que estava na área de gestão, mas que não tinha estudado isso academicamente, o que eu percebi nessa discussão lá fora? 3 coisas assim, me chamaram mais atenção. De cara, que o conceito de política baseada em evidência, ou política informada por evidência, era um conceito muito mais amplo do que eu tinha em mente. Antes, eu pensava que política baseada em evidência, informada em evidência, tem a ver com avaliação de políticas. E só e somente isso. E não, assim, lá fora é tratado como toda essa abordagem de políticas públicas para fornecer aos tomadores de decisão e à sociedade que acompanha aquilo os subsídios mais atualizados e os melhores subsídios de pesquisa. E porque o conceito é mais amplo do que a avaliação, ou mais amplo do que a avaliação de impacto, como muitas vezes é tratado aqui, é claro que como campo de estudo acadêmico se fala muito sobre métodos de avaliação, mas também se fala sobre tudo isso que o Davi estava dizendo, sobre todas essas questões, sobre métodos de síntese, como acessar, onde estão os estudos, como a gente pode avaliar a qualidade desses estudos, como é que a gente pode, no caso assim, do Brasil, como é que a gente pode navegar em português nesses bancos de estudos, né? Porque é uma barreira para muitos gestores daqui. E fazer também uma discussão normativa também, uma discussão sobre quais são os limites dessa abordagem. Quer dizer, tem coisas que a política informada por evidências faz pelo gestor, mas tem coisas que ela não faz. Tem a ver com a mobilização de conhecimento político, conhecimento prático, como navegar nos elementos políticos das políticas públicas, né? A relação entre os atores, os recursos de poder que eles mobilizam, etc. Então, toda essa discussão lá fora estava nesse pacote de política informada por evidência. E quando eu voltei, o que eu percebi, assim, aqui nesses 2 anos então, que eu passei afastada de Brasília, do Executivo Federal, primeiro que o tema tinha florescido, o que é uma ótima notícia, né? Enfim, tinha o Instituto Veredas, já tinha uma conversa liderada pela Casa Civil sobre um manual de avaliação ex ante que estava sendo feito. Recentemente foi lançado o manual ex post. A própria ENAP, assim, antes não tinham muitos cursos de avaliação, tinham muitos cursos de monitoramento, mas não tinham muitos cursos de avaliação. E nesses 2 anos assim, apareceram vários assim, cursos com o Ricardo Paz de Barros, com alguns professores internacionais, por exemplo,
tinha um curso em elaboração com o J-POL, que já está disponível, um curso online, bem interessante. E essa discussão estava sendo feita de várias formas aqui no governo federal e começando a chegar nos estados, municípios. Então, assim, isso foi uma coisa interessante, que eu percebi, uma coisa boa, claro. Mas, por outro lado, enfim, também percebi que essa discussão aqui no Brasil, talvez um pouco pela forma como, por quem se apropriou dessa discussão, quem foram os pesquisadores que se apropriaram da discussão e da conversa com a mídia, ela tinha um certo viés. Eu não sei se vocês concordam, se já observaram, enfim, que muitas vezes em artigos do Estadão, da Folha, etc., quando existe alguma abordagem sobre política informada, baseada por evidência, sempre tem alguma coisa relacionada à avaliação de impacto. Então eu percebo, assim, talvez porque para muitas áreas ainda é uma carência, mas acho que na área de saúde, como já é uma discussão mais avançada, vocês estão falando também sobre sínteses qualitativas de evidência, estão falando de tudo isso, né? Então eu percebi essas duas coisas que eu acho que a gente vai passar por todo esse debate, né? Do mesmo jeito que os outros países acho que devem ter passado lá atrás. Então, assim, em síntese, em linhas gerais, eu acho que eu falaria sobre esse tema, que eu acho que a gente avançou bastante nos últimos anos, especialmente, assim, estava bem concentrado na saúde. Eu acho que o tema está ganhando outras áreas, aí a Manuela e o Maurício acho que vão falar das iniciativas das suas respectivas áreas. O MDS também acho que tem iniciativas interessantes. As agências reguladoras do governo, elas também estão fazendo essa discussão de análise de impacto regulatório, que assim, é uma outra coisa, mas é também falar sobre pensar em evidências para o trabalho deles. Então, acho que o debate está andando. Mas, claro, acho que a gente ainda precisa fazer muito esse trabalho, e essa semana tem muito a ver com isso, que é de continuar promovendo a agenda, continuar discutindo, continuar provocando sobre esses vieses na abordagem do assunto. Enfim, trazer o tema para a pauta mesmo, né? E eu acho que esse momento da gente, todo mundo sabe, vai ser um momento de transição em breve, e eu acho que é um tema que precisa estar em qualquer governo, né? E eu acho que quem chegar precisa ver o que está acontecendo tanto dentro do governo federal como dentro dos governos estaduais. Enfim, tem que dar uma olhada para a sociedade civil, que também está se organizando nisso, para que esse debate continue nos levando a políticas melhores, a decisões melhores. Acho que é isso. Lá na ENAP a gente continua tentando fazer vários cursos, apoiar os órgãos que nos procuram quando a gente consegue, quando a gente pode. A gente fica à disposição para participar dessas iniciativas todas. E eu acho que é isso. Parabenizar de novo pela iniciativa, agradecer o convite. Acho que é isso. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero felicitar a iniciativa, na pessoa, em primeiro lugar, da colega do Jorge, que traz para essa casa, não é, a oportunidade de acolher uma pauta que é muito pertinente na perspectiva da instituição de onde a gente fala, não é? A Fundação Oswaldo Cruz. Hoje de manhã estava discutindo um pouco sobre a escola e sobre a nossa história. E o nosso mito fundador, na verdade, a gente discute, né, se a Fundação se ela começa como uma instituição de pesquisa aplicada, de pesquisa básica, e na verdade aí alguém fala, não, ela começou como Instituto Soroterápico. Então, ela começou como uma instituição de produção e aplicação antes de fazer a pesquisa, enfim. E no fundo, quando a gente vê esse percurso de uma instituição como a nossa, né, falando um pouco da gente, onde a produção do conhecimento, a abertura e a preocupação com o diálogo entre diferentes tipos de conhecimento, porque a gente trabalha com conhecimento científico,
E a gente, pelo menos a partir dos anos 80, na Fiocruz, com a criação de algumas unidades específicas, como o Instituto de Comunicação, Informação e Tecnologia em Saúde, como a Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade voltada para a história da ciência e da saúde, como a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Enfim, a INSP já existia e se renova, as várias unidades regionais em todo o país, e depois nós aqui em Brasília nos construindo enquanto escola de governo com essa missão, onde existe uma grande questão que é o papel do conhecimento, não é, e da informação nos sistemas de governança da coisa pública. Qual é o papel assim, na distribuição, nas relações de poder, em torno das decisões que são tomadas por dentro dos governos, mas em torno da sociedade que ampara e participa, né, na perspectiva da nossa Constituição de 88, da organização da coisa pública, da organização dessa relação Estado-sociedade, de como ela deve ser gerida. Qual é o papel da ciência nisso? Que ciência é essa? E em que medida ela precisa, de fato, dialogar com outros saberes e se colocar na perspectiva de instrumento, como ela, aliás, sempre foi, né? Eu acho que isso não, vai além da modernidade, assim, vai na modernidade mais moderna, mas eu acho que ela já se coloca antes como um elemento decisório da própria conformação do nosso sistema político, né? Então, o conhecimento e a racionalidade construiu e nos fez andar até onde a gente está aqui, com tudo que a gente tem de bom e de menos bom. E a importância, justamente, da abertura, né, entre os saberes, entre os tipos de conhecimento e do papel da formação nesse processo. A gente está falando de dentro de escolas, não é? E as escolas absolutamente não são os únicos espaços onde essa reflexão ocorre, nem são os únicos espaços onde essa pauta se transforma em experiência educacional formadora para que os gestores e a população e a sociedade civil organizada possa melhor organizar as suas decisões com relação às discussões das políticas públicas. As escolas não são os únicos espaços, mas são espaços importantes, tanto na perspectiva da formação, quanto na perspectiva da pesquisa, né? Uma pesquisa muito imbricada com a experiência e com a prática. Então, eu vou ficar por aqui. A minha fala, na verdade, é uma fala de acolhimento, é uma fala de felicitação, de celebração dessa iniciativa, principalmente pela amplitude que a discussão traz. Ela não se restringe a uma apresentação da evidência como a panaceia universal da decisão do gestor, porque a gente sabe que não passa por ali, e ela abre para uma discussão da importância da ciência, da evidência científica como um dos instrumentos, e da importância de saber como encontrar e como selecionar e como articular com as outras informações, com os outros conhecimentos que as pessoas que compõem os espaços de decisão das políticas públicas precisam ter. Então, eu acho que o campo está bem sedimentado, eu acho que o escopo é um escopo bastante instigante e satisfatório da discussão, e eu desejo a vocês todos uma excelente tarde de troca. Infelizmente, eu sinto muito que eu fiquei interessadíssima, eu não vou poder permanecer com vocês nessa tarde, mas de cara eu já sinto que vai ser um evento muito bacana e que espero que a gente possa continuar a participar, até porque a gente está também discutindo, a gente sabe que sempre, e principalmente agora, a nossa ação é uma ação em rede e precisa se fortalecer como uma ação de parcerias, de relações e de fortalecimento entre instituições, não é, que vem pavimentando um projeto, não é, há algum tempo e que espera continuar a defender esse projeto. Então, muito bem-vindos e parabéns. A nossa mesa vai se chamar Experiência de Uso de Evidências na Gestão Pública
barreiras e potências, e a gente resolveu fazer esse convite nesse momento auspicioso, porque para o Veredas é de extrema importância a afirmação de que política pública não é uma coisa que se faz de uma forma isolada, ela precisa ser construída ouvindo esses diferentes atores, diferentes áreas de conhecimento. A gente chamou representantes de ministérios variados para mostrar que não tem tipos de saberes que são mais valiosos ou merecem mais investimento do que outros, muito pelo contrário. Nosso desafio em políticas públicas é saber incentivar e aproveitar tudo que a gente tem produzido, tanto no âmbito universitário, quanto da sociedade civil, quanto dados governamentais que não podem estar escondidos da sociedade, precisam estar disponíveis. E a disponibilidade desse representante estar aqui debatendo com a gente de coragem mesmo nesse momento que a gente está em face de talvez uma transformação muito grande da nossa forma de fazer política pública e democracia. Então eu agradeço imensamente de cara já a disponibilidade de vocês para esse debate franco. A gente pediu para serem falas mais curtas no início, justamente para poder abrir uma troca entre a plateia e as pessoas que gentilmente vão estar aqui conversando conosco. Então, para compor a mesa e pedindo para me sentar à minha esquerda, por favor, eu gostaria de chamar a Daniela Fortunato Rego, que vem representando a Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, a Manuela Vilela Araújo, que é da Assessoria Estratégica de Evidências do Ministério da Educação, e o Mauro Pires, que representa o Departamento de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. Alguém tem alguma urgência temporal que precisaria começar? Então eu vou começar aqui pela minha imediata esquerda, Daniela. Eu vou cuidar da tua apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite de participar da Semana de Evidência em nome do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, em nome da nossa diretora e da Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento. Acredito que o mais importante aqui seria demonstrar um pouco do que a gente tem feito do nosso trabalho lá na Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento, que está composta por um núcleo de evidências. A gente está dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia e dentro da Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento. Essa coordenação tem 3 núcleos. Um é o núcleo de evidências, que é composto por políticas informadas por evidências e avaliação de tecnologias de saúde. Outro que é um núcleo de comunicação, composto por 4 jornalistas, tem toda uma gestão das mídias sociais e da disseminação do conhecimento produzido pelo departamento. E outro é um núcleo de gestão e visualização de dados. Como tornar os dados ou os achados das pesquisas mais palatáveis para quem faz uso delas, que não necessariamente são os pesquisadores. Então, eu vou apresentar um pouquinho do que a gente tem feito e aí depois a gente abre um pouco o espaço de fala para vocês. Obrigada. Então, a gente tem 2 frentes, que é a política informada por evidências para o SUS e a avaliação de tecnologias em saúde. Eu dividi a apresentação nessas 2 partes. Então, o que seria a política informada por evidências? É essa aproximação que o Instituto Veredas vem fazendo. Inclusive, o Instituto Veredas tem sido uma instituição bastante participativa e estratégica para nós, o Ministério da Saúde, produzindo vários estudos para consumo das áreas técnicas do Ministério. Então, é isso, essa aproximação, esse elo, essa ligação entre pesquisa, gestão e sociedade
de forma a utilizar e aplicar o conhecimento científico para a elaboração de políticas e subsidiar os gestores à tomada de decisão em saúde. E aí eu trouxe uma overview publicada, que inclusive foi uma das atividades de um curso que eu fiz na ENAP, de políticas públicas baseadas em evidências, que demonstra a iniciativa primeira do governo do Barack Obama, que trouxe essa pauta em discussão. Foi publicado numa revista pela, se não me engano, a Colaboração Campos escreveu, e traz um pouco dessa preocupação dele. Como vamos mudar o sistema público de saúde? Ou iniciar essa implementação nos Estados Unidos baseada em quê? Em que dados? E aí ele traz essa preocupação, e aí a proposta dele foi financiar ensaios clínicos randomizados de programas, produzir materiais científicos, workshops e fazer com que essa produção científica estivesse dentro da gestão pública, inclusive. Então, ele faz uma aproximação dessas comissões de avaliação de políticas dentro do setor público, fazendo como atores participativos, realizando um lobby dentro do setor público. E não foi a primeira vez, né, que isso foi pensado, mas um caso que se aproxima da nossa realidade. Então, a produção de evidências científicas em saúde, ela é gigantesca. A produção. Nosso departamento tem um histórico, né, inclusive, não fomenta pesquisas básicas, tanto pré-clínicas quanto clínicas, estudos experimentais, observacionais, de todo tipo. Essa produção é crescente, mas o que a gente tem enxergado é que, apesar da produção crescente de evidências, o uso delas não é crescente, necessariamente. E aí, nesse contexto, tem tido essa preocupação cada vez mais relevante para o cenário da saúde pública, de como fazer política. Acho que a saúde é uma pauta peculiar, porque a gente lida muito com tecnologias duras, né? Medicamentos. E aí, acho que isso explica um pouco a vanguarda da área da saúde na produção de estudos secundários, revisão sistemática, né? Nasceu a Colaboração Campos, que estudou, primeiramente, temas da saúde e tal, e isso realmente faz a saúde ter um avanço nesse aspecto. Só que avalia-se tecnologias, mas não necessariamente avalia-se políticas. E aí o que a Daiane falou aqui foi um pouco isso, e eu considero que a saúde tem um sentido inverso, quase. A gente faz muito estudo secundário, produz muitas revisões sistemáticas, pareceres, mini ATS, um monte de estudos, mas não avalia política. E é difícil lá porque os gestores não entendem que, às vezes, a eficácia de uma tecnologia não necessariamente pressupõe uma política implementada, efetiva para a população. Então, esse é o nosso principal desafio hoje. E, então, a política formada por evidência, ela tem um pouco o intuito de aproximar o saber do fazer, que é isso da pesquisa, a gestão e a sociedade civil. Diminuir esse espaço de intuição dos gestores na hora da tomada de decisão. E aí, na Organização Mundial da Saúde, em 2004, faz um relatório com essa proposta de vínculo entre pesquisa e ação. E na 58ª Assembleia Mundial da Saúde, em 2005, aprova-se uma resolução sobre pesquisa em saúde, tratando de mecanismos de transferências e conhecimentos para apoiar os serviços, os sistemas públicos de saúde informados por evidência.
E aí nasce a iniciativa da Rede de Políticas Informadas por Evidência, VIPNet Global, que temos o Jorge como uma pessoa crucial para esse movimento, dentro do Ministério da Saúde, agora respondendo pela Fiocruz. E o que é a rede? Ela tenta produzir o uso sistemático e transparente das evidências científicas para a tomada de decisão. Então, é uma iniciativa que tem atuação global, regional e local. É uma rede colaborativa de instituições e pesquisadores, uma pessoa ajudando outra. Então, a gente tem universidades, a gente tem institutos de pesquisa, a gente tem ONGs, como o Instituto Veredas, então são diversos atores. A metodologia que tem se baseado hoje para a utilização na rede VIPNet é a metodologia suporte, que é uma coletânea de 18 artigos publicados pela Universidade McMaster do Canadá, que traz um pouco, não é um manual, não é um guia, assim, passo a passo de como elaborar um estudo, uma síntese de evidência, mas traz um pouco de temas, de questões muito relevantes para como fazer políticas informadas por evidência. Nosso intuito aqui não vai ser adentrar nisso, daí já é outro capítulo à parte. Então, a VIPNet, ela tenta superar obstáculos no sentido de fazer a tradução do conhecimento. Mais uma vez, já foi dito aqui, o grande desafio é ter uma linguagem clara, acessível, palatável para quem faz uso do conhecimento. E isso é bem feito a partir do nosso núcleo de comunicação também, que é composto por 4 jornalistas que tem esse olhar. Olha, vocês não podem escrever assim, vocês têm que escrever dessa forma, senão ninguém vai entender, para rasgar esse papel e jogar fora. Então, ela tenta, né, essa efetividade de oferecer soluções para os problemas em saúde, baseado em evidência, e promove colaborações de uma forma transparente, e isso é inovador. A gente fez oficinas de inovação do setor público e o professor sempre trazia o uso das evidências como algo inovador hoje para fazer política. Pode passar. Então, a rede VIPNet está em quase todos os continentes, eu acho que, exceto a Oceania, em diversos países. A OPAS tem sido uma parceira também para a efetivação dos vínculos dessa rede VIPNet nas Américas, desde 2007. E a rede VIPNet tem adesão em 10 países na América, e o Brasil é um desses países. Acredito que só Estados Unidos e Canadá, e acredito que tem outras redes lá ocorrendo, e na Europa, se não me engano, a rede VIPNet também está dentro de outra rede já criada anteriormente. E no Ministério da Saúde, então, o departamento, pode ir passando, o Departamento de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Estudos Estratégicos, nós estamos na Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento, pode passar, e pode passar, e que tem o propósito exatamente de coordenar esse processo. Só que não só produzindo evidências, mas também fazendo a tradução do conhecimento e a disseminação do conhecimento para o SUS. Pode passar. E aí, a rede hoje, a Secretaria Executiva da rede está contida no departamento. Então, não somos a rede, a gente é o departamento que coordena a rede. E planeja e acompanha e monitora as ações da rede. Contém um conselho consultivo e grupos de trabalho. E foi criando núcleos de evidências nos estados e nos municípios. Então, hoje temos mais de 20 instituições presentes nessa rede, disseminando conhecimentos, sensibilizando gestores, pesquisadores e apoiando a implementação nas opções identificadas produzidas por síntese de evidências para políticas. Então, quais são as atividades?
produção de oficinas de capacitação, síntese de evidências, baseado na ferramenta de suporte, realização de diálogos de políticas, de síntese de diálogos de políticas, isso também é outro capítulo à parte, plano de implementação, monitoramento e avaliação e elaboração de respostas rápidas para a gestão. Então, o que a gente tem de resultado já? A gente já realizou muitas oficinas presenciais de capacitação. Esses núcleos são frutos desse trabalho já realizado. Temos iniciativas educacionais, então temos curso online, introdutório, no nosso site, que está sendo reformulado por outra instituição também. E isso foi feito em parceria com a Bireme, OPAS e OMS. Tem um curso também de especialização, que vai para a 3ª edição, de Políticos Informados por Evidência, fruto da parceria com o Hospital Sírio-Libanês, do programa PROAD-SUS. E EPIPNET tem as redes sociais, o YouTube e a produção científica mesmo, que são síntese de evidências, as famosas policy briefs. Pode passar. E aí, construímos chamadas públicas, a gente vai para a 3ª chamada pública de contratação de estudos de síntese de evidências. 13 sínteses de evidências já feitas no âmbito dessa rede, 10 diálogos de políticas e 3 parcerias com secretarias municipais para a implementação das opções levantadas na síntese de evidência. Atualmente, a gente foi convidado por meio da formalização de um grupo de trabalho que vai formular a Política Nacional de Medicamentos Biológicos Biosimilares e estamos tendo a oportunidade de participar desse momento de formular uma política pública do início baseada em evidência. Então, a gente faz parte desse GT, fizemos já um trabalho de priorização de problemas nessa temática, fizemos já uma revisão rápida sobre barreiras de acesso aos medicamentos biológicos e também estamos na fase de uma produção interna, de uma síntese de evidências sobre o problema maior elencado por esse GT, que no caso é a intercambiabilidade de medicamentos biológicos. No momento, a gente também está na produção, em parceria com o Hospital do Coração, que tem uma equipe muito capacitada em políticas informadas por evidências, na elaboração de diretrizes metodológicas. Então, a gente quer escrever um documento que tenha um passo a passo de como escrever uma síntese de evidências para políticas. E dentro desse documento, a gente também traz um checklist para o que deve conter nessa síntese e uma avaliação da qualidade metodológica, que é uma ferramenta já utilizada nessa área de avaliação de tecnologias em saúde. A gente traz um pouco desse background que a saúde tem na elaboração de estudos secundários. Na área de avaliação de tecnologias em saúde, como eu disse, são 2 frentes. A avaliação ela é um processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde, vendo também as consequências econômicas de se comprar um medicamento, de se comprar um dispositivo médico ou um equipamento para a saúde. Então, a avaliação de tecnologia, ela avalia segurança, acurácia, eficácia, efetividade, custos, custo-efetividade, impactos éticos, culturais e ambientais. Então, ela não é um estudo que vai auxiliar o gestor diretamente na tomada de decisão. É meio que uma análise prévia. Porque se a tecnologia não é eficaz, a gente não avança para a elaboração de uma política sobre aquele assunto. Então, o Ministério da Saúde tem uma área só de incorporação de tecnologias em saúde, que é a Conitec, nada se incorpora no SUS sem que haja uma comprovação de eficácia e de custo-efetividade apresentado por um estudo elaborado, por uma revisão sistemática, ou um parecer técnico-científico, ou, no mínimo, uma análise de impacto orçamentário sobre os custos do sistema de saúde de implantar aquela tecnologia no SUS. Então, a avaliação de tecnologia em saúde, ela vem para isso,
para avaliar os produtos que estamos consumindo no âmbito do SUS. E aí são vários estudos, revisão sistemática, parecer técnico-científico, que hoje já está sendo chamado de mini ATS. A ATS é um movimento internacional antigo já. Agora a ATS está olhando para o mundo quali, porque a ATS está muito na quantificação, né, nos riscos relativos, nas odds ratio, etc. E esquece um pouco da pesquisa quali, né? Então, são revisões rápidas, avaliação econômica e monitoramento do horizonte tecnológico. Isso tudo a partir da pirâmide de evidência que traz que o estudo que contém mais evidência científica, com maior nível de evidência, é a revisão sistemática com meta-análise. Então, a gente tem isso como primordial para elaborar uma síntese de evidência para políticas. Procurar nas bases de dados da literatura revisões sistemáticas que versam sobre aquele tema. Que a revisão sistemática é um método sistemático e transparente que capta estudos primários. Então, ela é o topo do topo da evidência científica. Isso eu já falei, né? E aí, o que a gente faz? Prioriza as demandas internamente dentro do Ministério. Existe uma agenda nacional de prioridades de pesquisa já publicada pelo nosso departamento de forma bienal, mas, para além disso, as áreas técnicas nos solicitam, nos acessam por meio de um formulário, que é formalizado e tal, da tecnologia a ser avaliada e motivos para essa solicitação, até para a gente tentar entender e avaliar ao final desse processo se o estudo que a gente elaborou, quanto ele contribuiu para as áreas técnicas do Ministério. E aí, o que a gente tem mais olhado agora é a revisão rápida, é a elaboração de estudos rápidos, porque a gente sabe que o tempo da gestão não é o mesmo tempo da ciência. Não, a gente teve experiência de fazer revisões sistemáticas dentro do nosso núcleo ano passado, e uma revisão sistemática de 4 a 6 meses, mais ou menos, e a gente viu que não é tão efetivo. Então, hoje tem se discutido enormemente, isso é um estudo, uma revisão de escopo, de quantas vezes aparece o nome, revisão rápida, em estudos publicados sobre essa área. Então, é isso que a gente tem focado ultimamente. E aí, cria-se um portfólio, esse ano, foi um produto de uma colega nossa do núcleo, para como a gente pode avançar com respostas rápidas, em prazos curtos. O gestor quer saber sobre a situação epidemiológica do sarampo. Claro, tem a vigilância epidemiológica do próprio Ministério, mas qual evidência científica da prevalência de sarampo no Brasil, sei lá. Em 5 dias úteis a gente pode responder com um inventário, por exemplo. Pesquisar isso nas bases de dados e entregar uma lista de referências para as áreas técnicas, as pessoas leem os estudos e tiram suas próprias conclusões. Tem as respostas rápidas, tanto para ATS de tecnologias quanto para políticas, com questões políticas. E tem o PTC, que é o parecer técnico-científico, que hoje é chamado de mini ATS, que é uma revisão sistemática reduzida. E o PTC recomenda ou não recomenda o uso de uma tecnologia. Essa é a diferença. A revisão sistemática não faz isso. E também temos a síntese de evidência para políticas formadas por evidência, que seria 2 meses, 3 meses, 30 dias. Ainda não sabemos como, porque a gente está na elaboração da primeira síntese internamente. E aí, o que fizemos esse ano? Nosso núcleo elaborou 3 pareceres técnicos científicos de minha ATS. Um parecer, cerca de 30 a 60 dias, a gente consegue elaborar um. Então, fizemos 3, 12 revisões rápidas e está em andamento estudos para formular a Política Nacional de Medicamentos Biológicos, que será formulada ano que vem. Então, está em processo de discussão. Além disso, a gente sabe que não dá conta de atender todas as demandas do Ministério, então, linhas de pesquisa priorizadas pelas áreas técnicas também são contratadas por contratação direta ou por chamadas públicas. Então, a gente tem mais de 30 linhas contratadas esse ano,
PTC, revisão sistemática, avaliação econômica e revisão de escopo, que traz um mapeamento da literatura e história da arte sobre uma temática. E, em semelhança à rede EVIPNet, a gente tem a REBRATS, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia e Saúde, que tem um histórico já de 10 anos, inclusive com uma expressividade bem importante no cenário de estudos. São instituições de pesquisa também, hospitais, órgãos, que promovem, difundem e aplicam a avaliação da tecnologia no Brasil. E que tem primordialmente a mesma função, né? Que é de aproximar o ensino e pesquisa da política e gestão. Pode passar. As redes, ela tem um histórico também já de muitas ações, muitas iniciativas desde 2005, inclusive de publicação de várias diretrizes metodológicas. Pode passar. Hoje são 119 instituições, ela é bem expressiva mesmo. A REBRATS é conhecida no Brasil inteiro. Pode passar. E a REBRATS é composta por núcleos de avaliação de tecnologia e saúde, que são hospitais de ensino, hospitais da rede pública e privada, ou núcleos de avaliação de tecnologias para judicialização em políticas de saúde, porque a gente sabe que tem uma importância crucial subsidiar a atividade judiciária no âmbito das políticas públicas de saúde, já que a tendência é se praticar medicina por autoridade e não baseada em evidência. Então, tem-se feito os NATs, JUS, que são estudos feitos para subsidiar juízes ou quaisquer atores que precisam de evidências de uma forma rápida e crua. Essa rede também tem um sistema de informação que funciona como uma base de dados. Temos muitos estudos colocados lá, produzidos por esses NATs. Não sei, acho que mais de 5.000, pode passar. A gente tem encontros por webconferência que ocorrem todo mês, exceto janeiro e dezembro, que discute temas diversos, chama SIG REBRATS, pode passar, e várias diretrizes metodológicas já publicadas, no total 18, que todas estão contidas no site dessa rede, quem quiser procurar. E tudo isso está nas nossas redes sociais, que é Ciência SUS. A REBRATS e a EVIPNet também tem suas redes próprias, mas tentamos unificar isso no Ciência SUS. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer. Fica aí os contatos, quem quiser nos procurar. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Manuela. Eu queria primeiro agradecer a Laura e ao Instituto Veredas pelo convite por estar aqui hoje. É uma grande oportunidade e uma honra. A experiência do MEC, como vocês vão ver, ela é a mais recente de todas, né, em relação à saúde e ao Ministério do Meio Ambiente. Mas apesar do pouco tempo de existência, a gente já tem bastante coisa para compartilhar. Então eu vou começar falando um pouquinho para vocês de como surgiu essa ideia, né, de ter uma assessoria de evidências no Ministério da Educação. Hoje em dia tem muita coisa sendo produzida sobre aquilo que funciona e o que não funciona em educação. Eu até coloquei aqui umas figuras para exemplificar um pouco isso. Então, por exemplo, investimento na primeira infância, na educação infantil, que vai do 0 aos 3, mas a gente também entende que a pré-escola faz parte, que é até os 6 anos. Então, investimento na primeira infância é um dos maiores retornos financeiros que um país pode ter. Assim. Teve até um economista que ganhou o Nobel, que a teoria dele é essa. Assim, se o governo tivesse, para cada R$1, $1 que se investe em primeira infância, o retorno lá na frente é gigantesco. Outra coisa que a gente sabe que funciona muito em educação é a formação de professores. Então, investir bem na qualificação dos professores, sobretudo quando eles já estão lecionando, né? Então já estão dando aula, é algo que tem um retorno muito grande.
E aí eu trouxe esse terceiro exemplo aí, que foi um artigo que eu encontrei essa semana fazendo a apresentação, que é um artigo de um economista bem famoso de Stanford, que é o Eric Hanushek, e ele explicando por que investimento em educação, em escola, tem um bom retorno. Então, assim, a percepção que quem trabalha em educação é que hoje tem muita coisa, mas o MEC ele não está se apropriando como podia ou como deveria nesse conhecimento. E ele também não está contribuindo para que esse conhecimento sobre evidência seja produzido. Hoje, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, tem muito dado que é coletado pelo MEC, né? Então, a gente tem a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, o próprio questionário do censo, IDEB, SAEB, a prova do PISA, que é uma prova que o OCDE organiza para os alunos de 15 anos em mais de 70 países do mundo. Então, assim, se investe muito em coletar esses dados, em produzir essas informações. Por outro lado, também tem essa percepção de que a tomada de decisão nem sempre passa por olhar esses dados, né? Então, a gente tem um esforço grande de coletar, mas na hora de fazer o bom uso, isso fica um pouco aquém do desejável. E aí também uma oportunidade e que é um desafio é o fato de como que essa linguagem chega para os gestores do MEC, né? Então eu trouxe aqui um exemplo que é uma das revistas mais prestigiadas aí mundo afora, que traz importantes artigos sobre o que está dando certo, sobre aquilo que está tendo impacto maior, então avaliações de impacto sobre programas, mas eu leio isso aí e não quero me dizer muita coisa, assim, eu e todo mundo lá no Ministério. Então, ao mesmo tempo que tem esse grande manancial de dados e estudos acontecendo, a gente não consegue muito traduzir isso em forma de política pública. Então, a assessoria de evidências, ela surge com essa missão de promover o uso apropriado das evidências e fomentar a cultura de inovação para melhorar a qualidade das políticas educacionais brasileiras, né? Porque eu acho que aquilo que a Daniela falou deixou muito claro na fala dela, se de um lado você tem a academia fazendo pesquisas maravilhosas e você tem um rio e do outro lado está a política pública. E eu acho que é o que a assessoria está tentando fazer de forma mais humilde que o Ministério da Saúde, que já tem mais trajetória nisso, é fazer essa ponte, esse canal de diálogo entre os dois mundos. E como é que a gente se estrutura, né, para ficar mais concreto para vocês? Então, a assessoria ela tem 2 núcleos. Um núcleo que é o de análise da informação, porque, como eu falei no início, a gente tem muito dado, muita base de dados. Assim, hoje, só para vocês terem uma ideia em grandes números, a gente está falando de quase 50 milhões de alunos de educação básica, considerando ensino básico e também superior. Então, é muita gente que está sendo impactada, afetada pelas políticas do MEC. E a gente precisa garantir que essas informações, esses dados sejam bem coletados e sejam bem usados. Então, o núcleo tem esse olhar. Uma outra coisa importante do núcleo de análise de informações é que ele está construindo aquela teoria da mudança dos programas, né? Então, colocando de uma forma lógica como que a partir de alguns insumos e atividades você vai alcançar o resultado esperado, o impacto desejado. Muitas vezes no Ministério, e isso é muito normal na política pública, a gente para no produto, né? Então, professores capacitados, é o que se espera. Não, mas você faz um curso para capacitar professor, para que isso melhore a aprendizagem do aluno. Então, a gente aqui está interessado em fazer as avaliações de impacto, e quando eu falo a gente, com apoio da rede de evidências, que eu vou falar lá na frente, mas fazer a avaliação de impacto dos programas do Ministério e entender se eles estão, primeiro, se eles estão dando resultado e, se sim, qual é o tamanho desse impacto. Além das avaliações
O eixo também vai fazer capacitação dos servidores do Ministério, que é algo importante, como eu mostrei no slide anterior. A informação, muitas vezes, ela vem com uma linguagem mais hermética, mais acadêmica, então é importante dar um ferramental analítico para que os gestores consigam absorver melhor esse conhecimento. E uma preocupação também com as análises sistemáticas de conhecimento, né? Então, revisão bibliográfica sobre avaliações de impacto, sobre evidências de uma forma geral, como a Daiane falou, evidências não é só avaliação, mas essa sistematização também numa linguagem simples e acessível que ajude o gestor na hora de formular um programa ou fazer um redesenho de uma política que já existe. O segundo eixo é o eixo de inovação, que aí ele tem como objetivo promover inovações educacionais com alto potencial de impacto e baixo custo. A nossa inspiração desse eixo, ela veio da experiência do Ministério da Educação peruano, o Minedu, que tem um laboratório de inovação lá. Eles estão olhando muito para inovações que sejam com custo baixo, um alto potencial de impacto, que funcione de uma forma que não precise reestruturar ou reformular um programa inteiro. Então, só para ficar mais concreto, eles fizeram lá um piloto de inovação que deu super certo, que foi explicar para os alunos do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, que seria mais ou menos o nosso 9º ano aqui, que o cérebro é um órgão como qualquer outro, é um músculo, e que quanto mais exercitado, mais ele se fortalece. Isso para dizer, com base na teoria do mindset, que inteligência não é algo estático, que você pode, por meio de estímulos, aumentar a sua capacidade cognitiva. E foi um trabalho bem legal que eles fizeram lá com os estudantes, por meio de aulas e seminários, e ao final eles mediram se introduzir esse tema em sala de aula, se falar para os estudantes dessa faixa etária que a inteligência pode ser aumentada, se isso tinha impacto ou não. Uma intervenção super simples, super barata, e eles encontraram um impacto que não é assim super significativo, mas pelo custo da ação é algo que a gente conseguiria provavelmente fazer no Brasil e escalar para o país inteiro. Então esse é o exemplo de inovação que eles estão fazendo no Peru e que a gente está se inspirando. Nós ainda estamos aqui definindo qual vai ser a proposta, o piloto de inovação do MEC, mas a ideia é seguir na linha do Minedu Lab. Bom, acho que eu já adiantei algumas coisas aqui, mas a assessoria de evidências, então, o que ela está fazendo na prática, né? É a construção dos modelos lógicos e análise dos registros gerenciais para embasar a tomada de decisão, uma sistematização em linguagem acessível das evidências já produzidas pelo MEC e por outras instituições, apoio à transição ministerial. Isso é importante, eu acho que de certa forma está implícito na fala de todo mundo, né? Apoiar que os próximos gestores que venham, eles possam, junto com a questão política e ideológica que está aí, mas ter evidência também daquilo que está funcionando, daquilo que está dando certo. Então, funciona como um apoio à tomada de decisão. Uma outra iniciativa é a capacitação dos gestores em avaliação de impacto, em estratégias de inovação educacional. Nós já fizemos um curso que foi uma parceria com a ENAP. A gente fez uma formação para quase 40 servidores lá do MEC nesse tema, e ao final eles vieram falar com a gente, pediram já uma segunda rodada. Então, assim, está muito claro que tem uma demanda latente por esse conhecimento sobre políticas informadas ou baseadas por evidências. O quinto ponto é o fomento à realização de avaliações de impacto e inovação dos principais programas do Ministério, a identificação e divulgação de práticas inovadoras em educação e a articulação da implementação e avaliação desses projetos pilotos. Só para citar aqui de forma mais concreta o que a gente está fazendo lá agora. Então, tem a revisão bibliográfica que eu comentei. Nós já fizemos o curso e um seminário em parceria com a ENAP sobre o tema. Nós temos 5 avaliações de impacto sendo discutidas, em diferentes fases de
de amadurecimento, de entregas. Uma delas, que eu acho que vale a pena mencionar, é uma avaliação de um programa do ensino médio, é um ensino médio em tempo integral, é um programa do governo federal que, além de aumentar a carga horária dos jovens do ensino médio, promove uma série de atividades com foco no projeto de vida desse aluno, tem uma flexibilização curricular e tem também um enfoque específico no aumento da carga horária para português e matemática. Esse programa ele já existe há 2 anos. O que a gente conseguiu fazer agora é garantir que ele não é um programa universal, é para algumas escolas, é mais ou menos 200 escolas. A gente conseguiu garantir que as escolas beneficiárias sejam escolhidas por meio de um sorteio, de uma aleatorização. Então, os estados enviam previamente uma lista das escolas que eles têm interesse em implementar a política e a gente vai sortear. E por que o sorteio é tão importante? Porque permite que a gente faça uma avaliação experimental, né? Seguindo aí a metodologia mais robusta, mais confiável, para encontrar a causalidade entre aquele benefício que foi dado e o resultado lá na frente. Então, essa foi uma política que a gente se orgulhou muito quando a gente começou a discutir a criação da assessoria. Ter uma avaliação experimental seria algo que a gente imaginava que ia conseguir fazer daqui 1 ano, com sorte, e a gente conseguiu isso em pouco mais de 3 meses. Então, foi um motivo de comemoração. Só que, assim, tudo isso, nós somos uma equipe pequena, somos 5 pessoas, e tudo isso que eu falei, a gente só tem conseguido fazer porque foi criada a rede de evidências. Essa rede, ela é um espaço de diálogo e colaboração entre o MEC e outros órgãos governamentais, instituições do terceiro setor, organizações multilaterais, centros de pesquisas e especialistas. Uma coisa que a gente ficou muito claro logo no início é que mais importante do que ter uma equipe que fosse especialista em conduzir essas avaliações, em rodar os modelos estatísticos e econométricos necessários para fazer esse tipo de estudo, era articular a necessidade de uma área de evidências dentro do MEC. Eu não acho que os conhecimentos são antagonistas, mas a gente focou nessa segunda parte, que é fazer esse advocacy para dentro do Ministério de que a temática é importante, porque acho que o Mauro e a Daniela vão concordar que nem sempre é uma tarefa fácil. E aí a ideia da rede, então, era ter esse grupo de especialistas que conhecem muito do tema, para tanto ajudar a gente nas questões mais técnicas sobre como avaliar, qual o tamanho da amostra necessário, você vai fazer o pareamento ou a estratificação, enfim, coisas muito técnicas que está bem fora do nosso conhecimento. Mas então a gente tem esse apoio de um grupo de especialistas e instituições bastante renomado e ao mesmo tempo a gente está oferecendo para eles um espaço dentro do Ministério que sirva como uma troca de experiências e ideias, porque assim, se por um lado os gestores do MEC têm esse interesse, né, esse desejo de conhecer um pouco melhor do que está sendo discutido na academia, os acadêmicos também gostariam de ter um espaço lá no Ministério para poder divulgar suas pesquisas. Então, a gente está funcionando como a rede e a assessoria funcionam como esse canal de diálogo. Além disso, a rede tem, né, o objetivo de promover o uso de evidências e fomenta a cultura de inovação entre os parceiros que compõem, apoiar a concepção e a condução dos projetos pilotos de inovação e discutir metodologias sobre a prática de avaliação. Aqui a gente colocou sobre a prática de avaliação, mas são metodologias que vão um pouco além. A questão da revisão bibliográfica, a construção dos modelos lógicos passou por essa validação de um bom número de especialistas. Para citar, a ENAP é nossa parceira na rede, o IPEA, Banco Mundial, o BID, alguns especialistas como Ricardo Paes de Barros, Naércio Menezes. Então, a gente conseguiu formar uma rede ampla, diversa e cada parceiro tem uma característica mais específica que nos apoia e a gente
da contrapartida que é de oferecer esse espaço dentro do Ministério. Então, a gestão da rede hoje está na assessoria, a gente já está com mais de 20 parceiros, e o curioso é que quando a gente foi apresentar a ideia para esse grupo, a gente achava assim, bom, vamos colocar aqui a ideia à prova, ver o que eles acham, e a partir disso a gente faz algumas sugestões. Então, o que a gente ficou bastante feliz foi de perceber que não só eles viram que era uma ideia louvável e necessária, mas que entre instituições de muito renome, que estão fazendo coisas muito boas, faltava uma certa coordenação, uma certa coesão sobre aquilo que cada um está fazendo. Então, acho que a rede está trazendo muitos benefícios para o Ministério, mas também para esses parceiros que encontraram esse espaço de troca que até então estava mais difuso. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, eu vou ficar mais do que feliz em explicar. Obrigada. Gente, boa tarde. Como a Laura falou, meu nome é Mauro Pires, eu sou diretor do Departamento de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. O departamento tem um nome, digamos assim, estranho, né, para vocês. Lá não é o setor de extração mineral, né, é o setor que lida com populações tradicionais que tem o extrativismo, o agroextrativismo, como uma das fontes, né, da sua sobrevivência. E aí, historicamente, se manteve esse nome, mas na prática o que a gente faz lá no dia a dia é trabalhar com gestão ambiental territorial de povos e comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Aliás, né, esses públicos aí estão para usar uma expressão aqui do nosso evento, estão na evidência, né, dos últimos episódios aí. Eu acho que a Laura, né, até para agradecer o convite, eu acho que ela foi muito inteligente, sabe? Porque ela convidou 2 ministérios grandes e fortes, né, consolidados, né, que já têm trajetória no assunto, ainda que o MEC esteja começando, tanto que até enganou a Manuela, né? A Manuela disse que o Mauro vai falar das coisas, mas não é verdade. Eu acho que ela fez o seguinte: bom, vou pegar 2 boas experiências e uma que não deu certo, né? E me colocou por último, né, para fazer essa exposição. Eu vou dizer logo por quê. Porque nós estávamos trabalhando com essa metodologia, né, em avaliação. A gente começou, na verdade, com a avaliação, e depois ela foi crescendo, de fato, para a reconstituição de uma política baseada, né, nessas evidências, mas não só o trabalho em si dessa avaliação caiu, como a nossa política caiu, né? Então, nós não tivemos condições de seguir com o trabalho. Então, vou tentar aqui falar para vocês também, enfim, pelo menos trocar aí as nossas experiências para ver também que nem tudo acontece conforme se deseja. Mas eu acho que a gente pode aprender com esse processo. Então, vamos lá. No departamento, nós cuidamos de um programa se chamava, né, Bolsa Verde, que é digamos assim, um primo do Bolsa Família, né, lá do MDS. Então, enquanto o Bolsa Família é um programa, né, mais estruturado, mais antigo, e, enfim, com vários resultados, o Bolsa Verde ele tinha a finalidade de ser uma remuneração adicional, né, um benefício adicional a quem já era público e beneficiário do Bolsa Família para aquelas áreas de interesse ambiental. Né? Quais são essas áreas de interesse ambiental? Bom, nós temos as chamadas unidades de conservação, né, os parques e reservas. Entre as reservas, nós temos as reservas extrativistas, que são áreas, né, protegidas com uma finalidade diferente das demais. A finalidade central dela, né, é garantir a manutenção, a sobrevivência e a valorização da cultura das populações tradicionais com base no extrativismo. Então, nós estamos falando daquele público que está lá no interior, né, da floresta, está aqui no interior do que nós chamamos de sertão, como também no litoral, né? E essas pessoas, essas famílias e comunidades realizam um papel ambiental estratégico.
os nossos estudos dizem exatamente isso. Onde nós temos população tradicional indígena, o desmatamento é muito menor. Não estou dizendo que não há, né? Vocês estão vendo aí casos semanais aí de violência contra esses grupos, né? Roubo de madeira, desmatamento ilegal. Mas, em geral, onde há essas populações, se tem uma conservação melhor do recurso natural, por uma questão muito imediata. Quer dizer, eles dependem daquele recurso, né? daquele ecossistema para a sua sobrevivência. Então, eles têm um papel de garantir aquilo lá. Isso nós chamamos de serviço ambiental. Quer dizer, aquilo que um grupo humano faz, né, em benefício da natureza, portanto, presta um serviço, e nós achamos que esse serviço, né, que ao fim e ao cabo é dado para toda a sociedade, deveria receber alguma valorização. Pode ser por meio de pagamento, alguma outra incentivo, né, um subsídio, como é o caso do Bolsa Verde. Então, o que ele fazia? Ele fazia o seguinte: bom, como ele é irmão do Bolsa Família, aliás, ele foi criado, né, a origem dele é o Ministério do Desenvolvimento Social, e o Ministério do Meio Ambiente foi encarregado da sua administração por causa das áreas ambientais. Então, ele dava, né, um recurso de R$300 a cada 3 meses, portanto, R$1.200 por ano, para aquelas famílias consideradas de extrema pobreza nas áreas, né, de interesse ambiental. Portanto, as reservas extrativistas, como eu falei, outras unidades, que não dá para comentar aqui, e alguns assentamentos diferenciados do INCRA espalhados aí pelo território. Então, família de extrema pobreza, né, esse foi o critério usado, né, ou seja, atualmente R$75 por renda per capita, então não é um valor significativo. Até 2016 o valor é menor ainda, né? Mas existem famílias, né, nessa situação. Isso acontece realmente na área rural. Então fazia sentido para o programa fazer uma estratificação e focar nessas famílias da extrema pobreza, mas que desempenham um papel ambiental. E assim foi, né, de 2012, quando ele foi criado, até 2017. Né? Esse programa funcionava com os recursos, né, provenientes aí do orçamento que estavam alocados ao Ministério do Meio Ambiente. Quando foi em 2018, esse programa foi suspenso por falta de recursos. Não sei se vocês já ouviram falar de uma emenda constitucional 95, né, conhecida de alguns aí. Então, ela, né, estabeleceu um teto, e aquilo que, enfim, os ministérios têm que se adequar àquele teto, não podendo aumentar os seus gastos. E isso impactou no Ministério do Meio Ambiente exatamente esse nosso programa. A gente tem alguma explicação para isso, né? Por que este programa e não outro, né? Eu diria que uma das razões, aliás, esse é um bom estudo para a gente avaliar se é assim mesmo, é porque nós lidamos com um público dos mais marginalizados entre os vulneráveis, né? Quer dizer, aqueles que não têm voz, né, no seu dia a dia, não estão espalhados no território, não tem uma agremiação, não tem um sindicato, não tem uma representação política, né, com voz suficiente para fazer valer as suas demandas. A outra, que por estar próximo do programa Bolsa Família, todo mundo enquadrava o programa como realmente uma assistência social, né? Você está dando recurso, só que aí leva o nome de Bolsa Verde, mas segue a mesma lógica. E, portanto, não percebia a principal diferença, quer dizer, ele tem uma finalidade ambiental. Enquanto o Bolsa Família tem a contrapartida, né, de filhos na escola e coisas do gênero, a contrapartida da família é não desmatar, é não se envolver com atividades ilegais do desmatamento. Então, isso nos parece que foi digamos assim, os condicionantes sociais que levaram a uma decisão política que não foi baseada, né, nos resultados, não foi baseada naquilo que a gente acompanhava. Nós tínhamos uma parceria com a J-PAL, junto com a CPI, né, a CPI, lá da PUC do Rio de Janeiro, e passamos com eles 3 anos organizando um trabalho de montagem, né, das experiências, dos experimentos aí baseados em evidências. Então, ficamos discutindo a amostra, discutindo os lugares, né? A gente está lidando com o país inteiro, portanto,
a realidade, né, é alterada para a Amazônia, região litorânea, tem questão de renda, etc. Então nós gastamos ali um tempo para nós, muito enriquecedor, porque nos fez também conhecer melhor o nosso universo. Mas infelizmente não teve sequência por causa daquilo que eu já comentei. Agora, o que aconteceu? Nós chegamos à necessidade de fazer esse estudo baseado em evidência por vários motivos. Um deles era o seguinte: quando nós avaliávamos a situação do desmatamento nessas áreas, depois que o programa foi criado, nós vimos uma drástica redução do desmatamento. A nossa dificuldade é o seguinte: bom, esse desmatamento de fato está associado ao programa ou tem outros fatores? Essa era a pergunta que a gente queria que o estudo indicasse, né? Por isso eles iam fazer aquelas amostras aleatórias, randomizar, etc. e tal, e enfim, fazer estudos. Só que ali tinha um problema ético, para o nosso ponto de vista. Quer dizer, a gente tentou contornar isso. Como é que eu chego para algumas famílias e dizendo: não, vocês vão receber R$300, a outra família vai receber R$400 ou R$500, ou a outra não vai receber nada, tudo isso porque a gente quer fazer uma pesquisa. Então isso nos parecia um grande problema, né? A nossa expectativa então era de, enfim, não lidar exatamente com esse grupo, que era beneficiário, e selecionar um grupo chamado controle, e com eles discutir os limites, né, dessa experiência. Por quê? Porque nós estamos submetidos a uma resolução, esqueci o nome agora, né, da OIT, como é que é o nome? Bom, a resolução 169, né, que diz que os povos indígenas, e portanto os povos tradicionais, de modo geral, para qualquer política que os impactam, eles têm que ser previamente, né, informados, enfim, devem participar dessa decisão, né? Então nós não podíamos chegar a esse grupo e dizer: agora o Ministério, né, o pessoal lá fez uma parceria com os especialistas estrangeiros e vamos fazer uma iniciativa dessa. Então, a ideia que nos pareceu era essa: vamos contornar esse problema, que parece que é bastante real, né, com uma negociação com os beneficiários. Essa é uma primeira coisa que nos pareceu muito importante aqui, que talvez sirva, né, de reflexão para nós. A outra é o seguinte: o que acontece? Nós estamos lidando ali com duas temáticas distintas. Uma é a situação de vulnerabilidade social e a outra é política ambiental. Então, são dois conjuntos diferentes. No Ministério, nós trabalhamos com um conceito que se chama socioambiental. Quer dizer, embora sejam campos distintos, no terreno, no dia a dia, eles estão totalmente misturados, né? A defesa do seu território, a garantia da qualidade da água, das florestas, tudo isso faz parte ali da vida daquelas pessoas. Então, nós consideramos isso como socioambientalismo. A questão é saber como é que se traduz isso em evidências. Nesse caso, quer dizer, como é que a gente faz um experimento sobre aleatoriedade, né, dos grupos sociais, mas também com condições ambientais, considerando dados distintos. Quer dizer, a gente tem desmatamento na Amazônia, né, anualmente medido, né, bastante desenvolvida essa área, mas não temos a mesma metodologia, os mesmos estudos e levantamentos sobre o desmatamento em outros lugares. Então, acho que essa era uma questão que nos colocava. A outra é o seguinte: quem disse que o desmatamento é sinônimo, é indicador de qualidade ambiental? Então, acho que essa também era uma dificuldade que nós nos debruçamos, porque, embora o desmatamento seja assim, a grande, né, dentro dos compromissos que o Brasil assume, né, na Convenção do Clima, o desmatamento aparece lá como principal, ela não considera, o desmatamento não considera, ao analisarmos, né, a dinâmica do desmatamento, a gente não vê a qualidade da biodiversidade, a qualidade da água, etc. Então, o desafio da pesquisa era encontrar indicadores, era encontrar, né, alguma medida que dissesse se, do ponto de vista ambiental, estava tendo eficácia, né, na iniciativa. Eu acho que essa é uma questão interessante, quer dizer, como lidar com pesquisas, como lidar com
o uso de evidências para campos que são novos, para campos que não estão totalmente estabelecidos, né? Aliás, não é só esse campo que está estabelecido, o nosso próprio Ministério também não está estabelecido, está em risco não só das espécies, né, que estão em risco de extinção, o meu próprio Ministério também está nessa mesma posição. Se a gente fosse, né, do Ministério da Educação e da Saúde, talvez a situação fosse diferente, mas lá esse é o ponto, né? Por quê? Porque, de fato, a área ambiental é mais recente. O tema que nós trabalhamos é um tema que, como eu disse antes também, não tem sindicato, não tem uma expressividade, né, assim, muito forte no conjunto das políticas. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer. A outra coisa é o seguinte, embora o Ministério não tenha um setor, assim como os outros dois, né, que tenha um setor, né, um órgão específico para lidar com políticas, né, baseadas em evidências, nós estamos cercados de vários estudos, né, feitos lá fora e alguns feitos pelos órgãos que compõem o Ministério. Mas, embora haja essa quantidade de estudo, eu queria dar esse depoimento já comentado pelas colegas aqui, quer dizer, nem sempre o estudo, né, está disponível na velocidade que a política pública deseja. Eu vejo isso muito claramente no que aconteceu no meu programa, quer dizer, o Bolsa Verde. Ele foi extinto porque não havia um dado, não havia assim, algo que pudesse chamar a atenção para dizer, olha, não faça isso porque vai ser um desastre. Nós tínhamos alguns estudos, né, na área de desmatamento, e nós fazíamos o monitoramento frequente, mas não era, como eu disse antes, não era um estudo ainda muito consolidado. E nós estávamos no processo de formação dessa rede, com a CPI, com a CI, que é uma outra organização, e com o J-PAL, exatamente para constituir uma rede que nos fortalecesse na defesa do programa. Então, depoimento nesse sentido, quer dizer, não basta ter o estudo, você tem que transformar aquilo ali numa ação política. E parece que a rede é um bom estratagema, é uma boa abordagem para fazer com que o ambiente interno de tomada de decisão sofra, né, ou pelo menos considere demandas, né, considere a opinião, considere as experiências que vêm de fora, né. No nosso caso, quer dizer, se isso tivesse acontecido, eu acho que teria sido menor o impacto, né, da redução do problema. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, sabe, Laura? Eu não sei se eu atendi aquilo que você me falou, mas como, enfim, eu queria trazer mais um depoimento de alguém que lida, né, lá no Ministério. A gente tem as áreas, né, finalísticas e as transversais. No nosso caso é a área finalística, então a gente tem que o tempo todo, né, lidar com as demandas que são colocadas e encontrar uma solução. E desse ponto de vista seria tanto melhor, né, que essa decisão fosse baseada em estudo, baseada naquilo que a ciência pode melhor oferecer. Para isso a gente tem que constituir esses elos, né, como eu disse antes, tem que constituir uma rede de parceiros que, né, evidentemente tem, né, a sua contribuição acadêmica, mas que também uma rede de parceiros que dê uma sustentação que resulte, né, numa ação política. Isso eu acho que realmente é muito significativo, né, para esses ministérios, enfim, para todos os setores que lidam com política pública. Gente, era mais ou menos esse o depoimento. Tinha combinado com a Laura que seria assim, né, por isso que não tem um PowerPoint nem nada, mas estou à disposição aí para o debate com vocês. Obrigado. Eu vou tentar fazer uma síntese rapidinho aqui de alguns elementos que foram trazidos desde a mesa de abertura, que eu acho que podem ser interessantes para guiar a nossa conversa. Me parece que a gente ouviu abundantemente a importância do trabalho em rede, e acho que nisso que o Mauro traz, especificamente de como, mesmo que a gestão esteja aliada com a universidade e a produção de conhecimento mais hard, como o pessoal diz,
as turbulências políticas podem fazer qualquer indício de que algo está dando certo ser desconsiderado, e por isso a importância da gente subsidiar e de forma alguma excluir a sociedade civil desse debate, porque é ela que pode fazer talvez essa defesa e pressão para contrabalancear esses pesos e medidas políticos partidários, muitas vezes, né, como a gente sabe. Ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma boa ideia, a partir da fala da Daniela, de diferentes ofertas que podem talvez estar respondendo a essa barreira do tempo da gestão pública. Então, por óbvio, como a Daiane colocou, tem uma ideia de que a avaliação de impacto de políticas públicas, que é um tipo de estudo muito refinado, né, que é literalmente pensar a política pública como um laboratório de aprendizado, mas que tem seus custos, tem seus tempos, tem suas formas de aplicação, tem uma mobilização de recurso e convencimento que não é pouco capital político que é investido nisso, né? Pode nos dar uma informação muito rica, vinda direto do território, mas a gente também tem serviços, por exemplo, como os de resposta rápida, de síntese de evidência para a política pública, que nos permite conhecer e aprender com os acertos de outras experiências em territórios semelhantes ou às vezes em territórios diferentes, mas que podem ser daí pensadas junto com a sociedade civil para aplicação local. Acho que surgiu com bastante força também aqui no debate a beleza que é a oportunidade desde o início da formulação de uma política tentar beber de evidências, tanto dos dados governamentais quanto de estudos publicados, quanto das evidências locais, mas que muitas vezes a gente já está num nível de andamento e de rapidez da política que a gente só consegue trazer esse subsídio para dentro quando ela já está em movimento, né? Então, como é que a gente consegue adequar isso sem inferir negativamente, eticamente, inclusive, com as populações que a gente está propondo fazer esse tipo de estudo e de extração de conhecimento, porque, de certa forma, é isso também que se faz, né? Então, acho que tem uma riqueza do debate que passa um pouco. A conclusão de curso de uma graduação pode nos trazer sobre um território, o que a revisão sistemática que juntou vários pequenos estudos pode nos trazer, que diferença talvez possa ter entre os estudos qualitativos, estudos quantitativos, como que a gente pode responder, acho que isso é uma questão premente, né, nesse momento, dos anseios de quantificar uma política pública, saber o quanto ela custa em relação ao quanto ela nos dá de retorno, e o quanto é difícil fazer isso e como muitas vezes a gente só vai conseguir fazer isso novamente estando muito próximo da sociedade civil e estimando cálculos que às vezes não são tão puros, assim, né, especialmente em questões tão complexas como saúde, meio ambiente, educação. Não é o custo daquele professor, ou o custo daquela intervençãozinha ali, mas tudo que está relacionado com o meio ambiente onde as pessoas estão vivendo e os sentidos de vida, muitas vezes, que estão relacionados com essas políticas que não são possíveis de ser colocados numa linguagem econômica, né? Então, como a gente também consegue trabalhar com a valorização da experiência individual ou de um determinado grupo e o valor que isso tem para as políticas públicas. Então, agradecer, porque eu acho que todos os depoimentos mostram tempos muito diferentes das experiências, mas uma convergência em algo que a gente, enquanto Instituto Veredas, também encontra, que é como é que a gente pode olhar para a quantidade de coisa que já é produzida, né, e incorporar isso para os nossos fazeres cotidianos, usar melhor os dados, construir indicadores que façam mais sentido, indicadores que não sejam só de esforço, como tu diz, né, tipo, fazer 5 reuniões, fiz 5 reuniões, mas o que isso de fato resultou, como é que a gente pode se empenhar, inclusive, não só como tomadores de decisão ou pesquisadores, mas como trabalhadores e usuários de sistemas de saúde, educação, meio ambiente, em qualificar a forma de medir o resultado que aquilo está tendo, né? Seja na satisfação das pessoas, seja no envolvimento, nas formas como o curso que eu fiz
tiveram impacto, de repente, numa ferramenta que eu estou usando no meu trabalho logo mais. Acho que é uma riqueza infinita. Obviamente, essa tarde não vai esgotar, mas o nosso objetivo aqui também não é esgotar esse assunto, é, pelo contrário, provocar mais pessoas a se aproximar e talvez oferecer braços e abraços para servidores públicos também que já vêm enfrentando e vão continuar enfrentando e resistindo, com sorte, muitos anos pela frente. Só porque eu acho que tem uma das dúvidas sempre que aparece quando a gente fala de como usar evidências, né? Assim como a política pública tem um ciclo ideal, as evidências têm um ciclo ideal também, né? Como é que a gente faz a incorporação? E começa sempre por uma boa definição de que problema a gente está enfrentando. E essa boa definição, idealmente, vai ser construída coletivamente também. Então, pode ser que, por exemplo, a saúde mental, um primeiro grande problema fosse falta de equipamentos ou não saber qual o melhor equipamento para colocar no município X ou para uma determinada condição de sofrimento psíquico. Ou pode ser, mas pode ser que esse nem seja o problema, qual a melhor forma técnica de atender pessoas, ou qual a melhor forma de promover residenciais terapêuticos. Mas também pode ser problemas como garantir respeito aos direitos humanos das pessoas, ou como garantir que as pessoas estejam satisfeitas com como elas estão sendo atendidas. Para cada uma dessas formas de definir o problema, que, de novo, idealmente a gente vai definir ouvindo muita gente, né? Não só o nosso lado do campinho, que é sempre mais agradável, mas também uma galera que vai estar defendendo coisas que provavelmente a gente discorda. Vai ter formas de buscar dados que já foram testados em outros lugares, e aí tem uma tendência, acho que a importância do Mauro trazer a experiência dele aqui é que a gente tem uma tendência a sempre publicar e exaltar o que é tido como deu certo, né? A gente fala muito pouco sobre os fracassos. Na verdade, a gente aprende muito mais, não raro, com os fracassos do que com o sucesso. Então, outro problema e barreira da ciência é que se publica muito pouco o que deu errado ou o que não deu o resultado esperado, de maior interesse financiado. E isso é um problema, porque às vezes não é dizer que o Bolsa Verde tem que ser todo jogado fora porque não deu certo. Não é nem o caso de vocês, né? Mas é tentar entender que partes da implementação daquilo que embarreiraram ou provavelmente impactaram para que o resultado observado fosse diferente daquele esperado quando a gente definiu o problema. E aí, acho que, falando um pouco sobre esse ciclo ideal, além da definição do problema, logo depois, uma vez que a gente entende assim, exatamente qual é a pergunta que está fazendo, se passa por onde que a gente pode buscar informações, e especificamente se a gente estiver trabalhando com uma evidência científica, estudos que falem sobre aquilo. Num mundo muito feliz, a gente vai ter várias revisões sistemáticas, que é um cientista já se deu o trabalho de identificar vários primeiros estudos primários e individuais, que foram feitos em diversas cidades do Brasil por milhares de estudantes de graduação, mestrado, doutorado, e consolidar numa revisão só, que não só apresenta desses 12 estudos, 5 apontaram para um lado, 7 para o outro, mas também apresenta uma avaliação de viés de cada estudo, porque se a gente tem uma certeza nessa vida, é que todas as verdades que estão sendo faladas no Brasil ou publicadas em revista científica têm algum viés. A questão é usar uma balança consensuada de qual importância a gente vai dar para esses vieses na hora de considerar a conclusão. Então é óbvio que um estudo gigantesco financiado pela indústria que produz o medicamento tal pode ter um grande viés que só vai apresentar os resultados que sejam de maior interesse para essa indústria. Então a gente tem que levar isso em conta na hora de pesar se o super efeito que ele está dizendo de fato vai ser encontrado por estudos que essa indústria não tiver financiado. A mesma coisa pode ser se for toda uma pesquisa feita por militantes da reforma psiquiátrica, por exemplo, perguntando se as pessoas preferem essa forma de ser feita, e a forma que a pergunta é feita induz a pessoa a dizer que sim, é muito melhor, eu gosto muito de ti, eu quero dizer que isso que tu sempre me diz que é bom mesmo.
Então é importante na hora da gente construir essas pesquisas de avaliação, mesmo que o nosso problema parta de uma questão aparentemente abstrata, como satisfação da pessoa, que chegue num caminho que seja o mais sistemático e transparente possível para o tipo de resultado que a gente encontra depois poder, no mínimo, fomentar um pilotinho daquilo, não é dizer que vai se transformar imediatamente numa política nacional. Não que a gente não faça cotidianamente políticas nacionais da nossa cabeça, né? Então, acho que o ciclo ideal da evidência vai passar por essa busca sistemática e transparência de evidência. Uma avaliação de que tipo de viés cada dado, especialmente estudos científicos, vão estar trazendo. Às vezes a gente não vai ter estudos como uma revisão sistemática, mas a gente vai ter vários pequenos estudos de caso ou opiniões de especialistas que foram publicadas ou que a gente conseguiu coletar de alguma forma, ou trabalho com pequenas entrevistas em um local que fez aquela tentativa, e aí a gente vai ter que consensuar formas, e já existem algumas ferramentas para avaliar a qualidade desse estudo, que na verdade é o quanto tu pode confiar nele, né? Os graus de confiança que tu pode atribuir ali. Inclusive identificar se não precisa fazer mais disso. E por último, mas não menos importante, logo depois que a gente tiver um apanhado de um monte desses dados, que podem tanto ser opinião especialista ou entrevistas com as pessoas, quanto revisões temáticas que olham milhares, às vezes, de estudinhos, passar isso pela sabatina pública. Então, quando a Daniela fala dos diálogos deliberativos, ela fala desse espaço que, assim como para definir o problema a gente precisa conversar com muita gente e puxar dados de muitos lugares, para definir que intervenção vai ser mais interessante, ou que forma de medir, ou mesmo que indicador a gente vai estar usando, às vezes, para ver o sucesso ou não de uma política, a gente também precisa, novamente, passar isso pela sabatina pública. E isso pode ser um trabalho que, a depender do tempo da gestão, vai ter que ser muito mais apressado, né? Mas também, dependendo, se a gente considerar que é uma avaliação de política, pode ser uma coisa que, a partir de quando a gente implementa, a gente vai olhando e ouvindo pessoas, ou até determinar um marco temporal, vai daqui a 6 meses, eu quero saber que impacto isso teve, pode ser algo muito mais incorporado à rotina mesmo da gestão pública, né? Então, acho que tem esse debate, as decisões do que eu conheço da Conitec em geral estão tentando levar em conta essa avaliação entre vários estudos, e não raro eles dizem coisas completamente diferentes sobre o efeito, especialmente de medicamentos. E aí o pesquisador que apresenta isso nas reuniões faz considerações a respeito disso, traz as considerações de impacto e custo daquilo. E ainda, por último, a Conitec em si, o conselho dela, tem representantes de vários lugares, né? Então tem uma galera do CFM, COFEM, não sei o quê, Bonato, não sei, blá, e eles decidem, e não raro decidem, contrariando o que o estudo trouxe, porque avaliam ou que politicamente não é possível implementar aquilo naquele momento. Eu já participei de algumas reuniões onde a conclusão era tão diferente do que já vinha sendo feito há muito tempo, que se avaliou que se a gente passar essa incorporação ou essa conclusão agora, o tipo de impacto social de rejeição que vai ser tão grande que a gente não vai conseguir dar conta. Então a gente tem que começar de uma forma menos direta do que uma resolução da Conitec dizendo, a partir de agora não se faz mais isso assim, se faz assim, ou se usa esse medicamento para tal coisa, sendo que há quilênios a gente está usando outro medicamento muito mais bem aceito, popular, etc. Então, da importância de, nesse ciclo, estar sempre voltando o máximo possível para ouvir o máximo de vozes, né? E tentar pesar com medidas que sejam compartilhadas. Porque eu acho que muito desse sentimento angustiante de pós-verdade é que a gente... E isso acho que na gestão pública acontece muito, né? Escolhe as réguas e não compartilha necessariamente socialmente que réguas a gente está usando. Daí, quando a gente compartilha os resultados daquilo e as pessoas vêm perguntar que réguas a gente usou, vai ter muita gente que estava pensando o mesmo problema por outra régua e que talvez tenha muitas críticas a fazer, inclusive a nossa régua. Óbvio que a gente não vai conseguir ouvir todas as pessoas que têm voz e tal para isso,
mas sempre nesse trabalho de interlocução, e daí novamente a importância das redes.